Olá, amigos e amigas da Rede Previdência. É uma alegria estar com vocês novamente nesse 2022. Hoje retorno aqui nas quartas-feiras de forma quinzenal, trazendo notícias atualizadas, recentes e importantes sobre o mundo previdenciário. Segunda a sábado, às 18 horas, temos todos os dias notícias sobre direito previdenciário. Acompanhe o canal, retome com a gente. Começamos na segunda-feira esse retorno com a doutora Karen Jobim, trazendo notícias do que mudou nas regras de transição. Na terça-feira tivemos também notícias do Rafael Leão, trazendo a interpretação e algumas informações sobre um tema na TNU que foi afetado, sobre óleos e graxas, hidrocarbonetos, importante julgado, né, nos processos que estão aguardando o julgamento. Então vamos acompanhar esse tema que foi afetado. E hoje, vamos lembrar que eu divido esse espaço com a doutora Luana Rezende quinzenalmente. Então, essa quarta-feira que vem, a doutora Luana trará mais notícias. E assim seguimos durante a semana, trazendo todos os dias notícias atualizadas. Na quinta-feira temos Lisiane Guerini, na sexta, a doutora Ney Araújo, e no sábado temos o doutor Ricardo fazendo o fechamento da semana. Então, é uma alegria estar com vocês aqui novamente. E as notícias que eu selecionei para nós, aqui referente ao mundo previdenciário, para nos atualizarmos e ingressarmos nesse 2022 a par de tudo que está tramitando de projetos de lei, o que está aguardando julgamento, jurisprudências importantes que já iniciaram nesse ano sendo julgadas pelo STJ, os impactos do orçamento que foi sancionado recentemente e como que está a fila no INSS de processos administrativos que aguardam julgamento. Está sendo respeitado o prazo do acordo do STF? Então, siga aqui comigo que eu trarei essas notícias para vocês. Convidando sempre a todos para comentar, interagir, compartilhar o vídeo, dar um like se gostou. Vamos interagir e cada vez mais aprimorar o conteúdo para que seja importante e relevante para todos que acompanham. A primeira notícia que eu quero trazer é referente ao número de processos que estão hoje aguardando julgamento administrativo no INSS. Cerca de 1,8 milhões de processos aguardando julgamento. Desse número, cerca de 500 mil processos são referentes ao benefício de prestação continuada ao deficiente e outros 557 mil sobre benefício por incapacidade. O acordo do STF, que foi homologado, estipulou prazos para análise de 30 a 90 dias e perícias até 45 dias. Será que está sendo respeitado esses prazos? Em dezembro, cerca de 900 mil processos estavam atrasados em relação a este prazo. O presidente do INSS, ao se manifestar, pontuou que ele espera zerar a fila de processos aguardando julgamento e perícia e a devida análise até julho de 2022. Uma expectativa audaciosa, sabemos que o número é muito significativo que está aguardando o julgamento, muitos segurados que estão sendo preteridos na análise do seu direito. Então, importante solução e andamento do presidente do INSS em tentar solucionar essa questão para que sim seja zerada essa fila até julho de 2022. Vamos acompanhar de perto. E como que está o programa de revisão de benefícios por incapacidade, o antigo auxílio-doença, que estavam sendo convocados os segurados para que realizassem perícias e se verificasse se permanecia a incapacidade? Bom, com o aumento da variante da Omicron, recentemente o INSS suspendeu a realização dessas perícias e determinou que as perícias que já estavam marcadas fossem remarcadas para o segundo semestre de 2022. E como que fica o segurado que está recebendo o benefício por incapacidade e havia sido convocado? Bom, esse segurado permanecerá recebendo o seu benefício até que seja realizada a perícia e a revisão do benefício. Então, pode ficar tranquilo
que seguirá recebendo o seu benefício. E nesse primeiro momento, então, todas as perícias foram suspensas e as já remarcadas para o segundo semestre. Sempre recomendamos que vá acompanhando pelo Meu INSS como está o andamento do seu processo, se há alguma convocação, sempre acompanhar de perto para não ser surpreendido caso tenha alterado seu endereço, alguma informação cadastral e não receba a informação de que foi convocado para perícia e seja surpreendido com benefício suspenso ou cancelado. Então, é importante sempre atualizar os dados cadastrais no INSS e acompanhar de perto os seus benefícios. Quanto aos projetos de lei de interesses dos aposentados, a maioria dos aposentados acompanha de pertinho o projeto de lei do 14º salário e o projeto de lei da desaposentação. O projeto de lei do 14º salário foi proposto em 2020 pelo deputado Pompeu de Matos, sobre o número 4367 de 2020. E esse processo, que está deixando muitos aposentados ansiosos pela sua tramitação, ainda está na Câmara dos Deputados e voltará a ser debatido em fevereiro de 2022, desse ano, assim que a Câmara retornar do seu recesso. Não há nenhum indicativo de aprovação, apenas de que ainda está tendo os debates desse projeto de lei. O projeto de lei de desaposentação, que é de autoria do senador Paulo Paim, que tramita sobre o número 172 de 2014, deve ir a plenário em 2022 para deliberação. Esse projeto de lei da desaposentação, ele foi proposto logo em seguida que o tema da desaposentação foi julgado pelo STF e foi decidido que não há possibilidade de desaposentação. Então, surge a possibilidade com a aprovação desse projeto de lei, que permitiria a renúncia da aposentadoria e o cômputo do período de trabalho que ocorreu após a aposentadoria. Esse projeto de lei ainda vai à discussão no plenário, mas vai ser debatido esse ano. Então, é interessante que os aposentados acompanhem de perto esse debate, esse projeto de lei, pois pode sim repercutir numa revisional, pode repercutir numa mudança significativa no valor da aposentadoria. Então, é interessante acompanhar esse projeto de lei. Mas lembrando a todos que estamos em ano eleitoral, então são projetos de lei que podem impactar severamente, então não temos indícios de que ambos serão aprovados, mas devemos acompanhar de pertinho. O orçamento de 2022. O orçamento de 2022 foi recentemente sancionado e o INSS teve um corte de 988 milhões. O que irá impactar? Esse valor que teve o corte, ele estava destinado para a administração, gestão e processamento de dados. Então, podemos ter um impacto na demora da análise dos benefícios, que embora lá no início eu tenha dito que o presidente do INSS espera zerar as filas até julho de 2022, esse corte no orçamento do INSS pode sim, esse corte no orçamento do INSS pode sim acabar gerando ainda mais demora nas análises dos processos. Então, é um corte bem significativo. E, por fim, quero trazer para vocês uma jurisprudência que foi recentemente julgada no STJ, consolidando um entendimento da terceira turma, agora também pela quarta turma, quanto à previdência privada aberta. O STJ entendeu, consolidando o entendimento, de que a previdência privada aberta, os valores lá depositados, investidos, eles são, sim, objetos de partilha em caso de dissolução de união estável, em caso de divórcio. Ou seja, dependendo do regime de bem que estava regulando, estava
figurando naquela relação jurídica, esse valor da previdência privada aberta deverá ser partilhado. Para os ministros, o entendimento decorreu de uma interpretação de que a previdência privada aberta ela é um investimento e dessa forma esse investimento deve ser partilhado. Algumas observações a quarta turma ela tem um entendimento de que o valor lá do VGBL e do PGBL que estão parados devem sim ser partilhados. No entanto, quanto o valor da pensão recebida oriunda desse VGBL e PGBL. No entanto, a terceira turma tem um entendimento um pouquinho diferente quando se trata de pensão. Quando o cônjuge ou o companheiro está recebendo uma pensão oriunda desse VGBL e PGBL, neste caso não haveria que se falar em partilha dos valores. Então, a gente vê que há uma consonância no entendimento quanto à partilha, quanto esse valor está investido, mas o entendimento da terceira e quarta turma divergem quando estamos falando da pensão. Importante também a gente pontuar que aqui eu estou falando da previdência privada aberta, pois o entendimento do STJ quanto à previdência privada fechada é um pouquinho diferente. Nesse caso, não há esse entendimento de partilha dos valores. Então, essa jurisprudência ela é interessante de todos conhecermos, sabermos, uma vez que a previdência privada tem sido cada vez mais utilizada, tanto como planejamento previdenciário, planejamento sucessório, e agora devemos observar também o impacto no caso da dissolução das uniões e dos divórcios, que há sim um impacto nesse âmbito de planejamento familiar também. Essas seriam as notícias desta quarta-feira. Fica o convite para se inscreverem no canal e não perderem nenhum dos nossos programas. E o convite para comentarem, interagirem, trazerem os seus pontos de vista e colocarem aqui o que vocês querem acompanhar, se preferem mais jurisprudências, notícias. Isso, uma boa quarta-feira a todos.